mas é 1 Coríntios 10, nós vamos ler do 1 até o versículo 13. Se você está sem a sua Bíblia aí, você pode pegar carona no telão, nossa versão que nós costumamos usar na leitura é João Almeida de Ferreira, revista e atualizada. Você gosta dessa, Vim? Diz assim: ora, irmãos, não querendo que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era quem? A pedra era Cristo, era Jesus. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, não se queixeis, não reclamem, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pense estar em pé, veja, cuide, para que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Até aí, feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por mais uma quarta-feira que as portas da tua casa estão abertas para nós aprendermos a respeito do teu reino, a respeito da tua verdade. E como o próprio Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O verso 36, o Senhor acrescenta: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós queremos que nessa noite o Senhor nos liberte, o Senhor nos dê vitória contra a cultura dessa terra, o populacho. Deus, que alimenta um coração de ingratidão, que alimenta um coração individualista, egoísta. Deus, nos livra dessa destruição e que o teu Espírito construa em nós um coração agradecido, um coração que te louva, um coração que reconhece, um coração que é humilde, para ser e expressar gratidão como estilo de vida, e que todos os benefícios, todas as bênçãos decorrentes de um coração agradecido sejam experimentados e vivenciados por cada um de nós. Esse é o nosso desejo,
e a nossa oração a Ti. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos? Eu não sei se você conhece alguém que tem um costume de reclamar. Seja sincero. É bom uma companhia dessa? É desagradável, né? Nada tá bom para essa pessoa. Se está viajando, o avião não tá legal, o hotel não tá bom. Tudo é uma insatisfação muito grande na vida de pessoas que têm esse coração ingrato. E você vê essas pessoas são secas, são sem graça, são pessoas, desculpa a expressão, mas de certa forma até insuportáveis. Porque nós fomos criados por Deus, o salmista vai dizer, para o perfeito louvor. Que Deus é tão bom conosco, e não só para quem tem fé, porque o sol não nasce para todo mundo. Quando a chuva cai, não cai para os bons e os maus? Sim ou não? Isso aí reflete a bondade de Deus. Não significa que a gente está numa igreja que a gente é melhor que os outros. É que a gente teve os olhos abertos para entender que a gente necessita de Deus. Mas a gente não é melhor que os outros. Mas nós podemos sim criar um coração que seja grato a Deus. E é exatamente sobre esse coração agradecido que Deus tem nos ensinado nesse último mês do ano. Para que a gente possa olhar como um feedback para trás e ver quanta coisa que a gente viveu, não só as boas, até as ruins, até as amargas, serviram para nos ensinar, para nos fortalecer. Como diz uma amiga nossa, que não mata, engorda. Ou melhor, que não mata, fortalece. Porque Romanos 8, 28 vai dizer: todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então não é só as coisas boas. As dificuldades, as tempestades, os problemas também estão cooperando para o nosso bem. Pode ser que a gente não entenda hoje, mas lá na frente a gente... agora eu estou entendendo por que eu passei por aquela situação. E aqui, na carta de Paulo à igreja de Corinto, ele traz alguns exemplos do que o povo hebreu passou no deserto, na peregrinação da terra do Egito para a terra prometida, aonde praticamente todos eles foram reprovados por Deus, morreram no deserto. O povo ficou andando em círculo praticamente um período de 40 anos e não entrou na terra de Canaã, exatamente por algumas situações, circunstâncias e cultura que eles trouxeram com eles da terra do Egito. E uma das questões e gravidades que fizeram com que eles perecessem no deserto foi exatamente a murmuração. O que significa murmuração? É ser uma pessoa que reclama por qualquer coisa. Murmuração também é um deslouvor. O que a gente faz na igreja? A gente louva, ou seja, a gente agradece. Quando eu reclamo, é como se eu estivesse deslouvando a Deus. Eu estou mostrando para Ele a minha insatisfação com a minha vida. Dizendo, tudo está de errado na minha vida, o Senhor é responsável. Murmuração significa dizer que você não está contente com aquilo que você está vivendo. Uma pessoa constantemente insatisfeita. E eu me lembro da palavra do
O apóstolo Paulo, na sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, o versículo 13, geralmente o pessoal cita esse versículo, né? Que diz assim: eu tudo posso naquele que me fortalece. Mas pego esse versículo só para coisa boa. Eu posso comer uma paeja de fruto do mar, que a gente comeu ontem aqui no Surfista de Cristo, estava uma delícia. Carioca levou até marmita para casa, né, cara? Eu também levei. Parece que hoje estava mais gostoso. Com uma pimentinha. Ah. Mas Paulo está falando aqui num sentido mais amplo. Ou seja, eu posso estar na fartura, mas eu também posso estar no momento de privação, de deserto. Bota o 14 aí, Fran. O melhor, o 12. Ó. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Assim de abundância, como também de escassez. Aí ele conclui: eu tudo posso naquele que me fortalece. Então não é eu tudo posso só andar de avião, não é tudo eu posso só banquete. Paulo está dizendo, eu posso passar por qualquer situação. Porque Deus é a minha força. É diferente, não é? Sim ou não? E aí ele vai dizer assim: eu me dou por satisfeito, eu me dou por contente, se eu tiver o que comer e o que vestir. Coisas básicas e simples. E eu tenho certeza que todos nós aqui hoje temos muito mais do que só comida e vestimento. Vamos ser sinceros. Sim ou não? E às vezes a gente está insatisfeito por aquilo que a gente não tem. Mas o outro tem, a grama do vizinho é mais verde, pastor. Queria tanto aquela grama. Aí já é inveja. Então, por que eu não ser satisfeito com aquilo que Deus tem proporcionado para a minha vida? Porque eu não vou ser grato por aquilo que o Senhor tem proporcionado para mim? Então, nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós chamamos cultura, que são valores que as pessoas trazem para a vida delas. Porque quando Deus libertou o povo hebreu da terra do Egito, houve outros povos e outras nações que também estavam escravas, que aproveitaram e saíram junto, e vieram com o povo hebreu. E aí o que aconteceu? Eles começaram a contaminar. Você, puxa vida, mas por que vocês saíram lá? Nós estávamos comendo o pão que o diabo amassou com o faraó, mas pelo menos tinha. E aqui é só esse maná, é só esse pãozinho que vem de manhã, não tem nenhuma carninha, não tem um frango, não tem um peixe, não tem um sushi, não tem um camarão. Melhor não voltar. Aí o povo de Deus começou, é mesmo, né? É mesmo. Começaram a reclamar, se queixar, achar ruim. Deus falou, como assim? Números, vamos ler. Capítulo 11, versículo 1 ao 4. Como nós precisamos cuidar com quem a gente se relaciona, gente. Tem um ditado aí fora que diz, né? Me diga com quem você anda, eu vou dizer quem você é, né? Queixou-se, reclamou o povo da sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial.
Então o povo clamou a Moisés e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho, que não eram os hebreus, eram os outros povos que estavam misturados com o povo hebreu, que estava no meio deles, veio a ter grande desejo das comidas de quem? Dos egípcios. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Então, se você caminha com murmuradores, você também vai se tornar murmurador. E Paulo estava alertando a igreja, dizendo: gente, o que aconteceu com o povo hebreu lá atrás, no Antigo Testamento, na história do povo de Israel, nós não podemos cometer o mesmo erro deles. Aquele que está de pé, cuide para não cair. Não tem tentação maior que Deus não nos ajude a segurar a bronca. Então nós vamos ser tentados a reclamar, sim ou não? Eu nunca me esqueço. O pastor estava pastoreando uma igreja em Curitiba, e eu, para essas coisas de elétrica, hidráulica, eu sou um 0,00 à esquerda. Eu estava ajudando ele a mexer lá no relógio, não sei que lá que juntou um fio no outro, deu uma explosão, pá! Me deu um susto. Eu falei: ai, Deus! E ele: ô pastor, tu é crente mesmo, que eu estava esperando o senhor me dar um palavrão agora. E o senhor não disse um palavrão. O senhor só deu um berro. Eu falei: que bom, né? Porque nós somos tentados, muitas vezes, a soltar uns palavrão feio. Ai, mas escapou. Mas se escapou é porque está aí dentro. A boca fala do que está cheio, o coração. Tiago, quando fala sobre a língua, lá no Tiago capítulo 3, tarefa para você em casa hoje, leia antes de dormir, hein? Não vai dormir sem ler Tiago capítulo 3. E ele vai falar do poder da língua. E ele vai dizer: gente, como é que vocês com a língua louvam a Deus lá no culto? Fala das grandezas de Deus e com a mesma língua vocês maldizem a criação dele, quer falar mal dos homens, quer falar mal das mulheres, quer fofocar, quer reclamar. Digo: mas como? De uma mesma fonte não pode jorrar água doce e água amarga. Ou vai jorrar água doce, ou vai jorrar... Não tem como. Não tem como. Então Deus espera de nós que o coração esteja cheio de gratidão, cheio de louvor. Amém? Até porque reclamar, se a gente botar uma lupa em cima dessa palavrinha, desse verbo, a gente vai perceber que é reclamar. Ou seja, você clamar 2 vezes, você praguejar 2 vezes, você mostrar insatisfação 2 vezes. É como se você estivesse pedindo o mal sobre você 2 vezes. Por isso que Paulo diz que o povo do deserto que reclamou morreu porque houve um exterminador que veio para... O que o exterminador faz? Extermina, mata, destrói. Você já viu nos anos, acho que 2000, né? O Exterminador do Futuro. Qual era a missão do exterminador? Exterminar. Então, quanto mais eu murmurar, mais eu vou fortalecer esse espírito exterminador de fazer o quê? Me exterminar.
Agora, quanto mais eu louvar, quanto mais eu agradecer, mais eu vou atrair a presença de Deus para a minha vida. Então eu não posso ser tão ignorante assim. Eu preciso ter um pouquinho de juízo, um pouquinho de sabedoria, e eu vou agradecer. Você agradeceu hoje? Então, o Salmo 34, versículo 1, nos convida a essa vida de gratidão. Diz assim, Salmo 34, verso 1. Bendirei o Senhor, quando? Em todo tempo, com sol ou com chuva, com calor ou com frio, na abundância ou na escassez, na saúde ou na doença. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Outras vezes vai dizer continuamente nos meus lábios. Pode ser que você não cante tão bem quanto eu. Eu só canto no chuveiro, que eu sou muito desafinado. Mas eu procuro sempre estar com os meus lábios agradecendo e cantando louvores a Deus. Você conhece aquele ditado, aquela frase popular? Quem canta, seus males espinham. Então, olha o poder da música nas nossas vidas. E o inimigo é tão sagaz que ele sabe disso, que hoje em dia, infelizmente, o nível das canções está uma porcaria, uma baixaria. Não tem alma, não tem vida, não tem... Por isso que as verdadeiras canções e melodias têm que ser dadas e dirigidas a Deus. Então, em primeiro lugar, o louvor na nossa vida deve ser expressão da nossa gratidão. Salmo 103, versículo 1 e 2, diz assim: bendize ou bendiga a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Então, quando eu estou cantando, eu estou expressando a Ele a minha gratidão. Quando eu estou louvando, eu estou dizendo para esse Senhor, muito obrigado. O Senhor é responsável por tudo de bom que acontece na minha vida. É por isso que o inimigo não quer que você abra a boca para cantar. E quando você canta, você está expressando a Deus a tua gratidão. E o inimigo não quer que você agradeça. Ele quer que você murmure, você reclame. Segundo lugar, o louvor vai trazer libertação. O louvor liberta. Você sabia disso? Por isso que aí o pessoal diz que quem canta seus males espanta. 1 Samuel, capítulo 16, verso 23. O rei Saul, primeiro rei de Israel, quando desobedeceu a Deus e preferiu mais o trono e o cargo de rei do que a própria presença de Deus, o Espírito Santo se retirou dele.
E ele era atormentado por espíritos malignos. E aí o que acontecia? Davi tinha que vir e cantar, tocar a harpa, e aí a melodia e a canção de Davi, que trazia a presença de Deus, produzia e promovia a libertação do rei Saul dos espíritos malignos. Então olha o poder que tem a música. Olha o poder que tem o louvor. Verso 23, 1 Samuel 16. E sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia o quê? Alívio, e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Atos 16, 25. Paulo e Silas estavam presos por pregar o evangelho de Jesus e tinham sido espancados, quase mortos. E diz que à meia-noite, lá na prisão, eles não estavam xingando Deus porque estavam machucados. Eles não estavam murmurando ou questionando a Deus porque estavam sofrendo por fazer a missão de levar a salvação para os perdidos. A Bíblia diz que eles estavam cantando e orando a Deus. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam, e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos, não só de Paulo e Silas. E ninguém fugiu. Hoje em dia o pessoal faz túnel, abre buraco, tudo para fugir da cadeia. Mas por que ninguém fugiu da cadeia, Vim? Você já parou para pensar nisso? Imagina, os caras estavam prisioneiros. As cadeias se abrem, tu não ia fugir? Mas ninguém fugiu. Muito bem. Porque Deus habita no meio dos louvores do seu povo. A presença de Deus era tão forte naquela cadeia que a única coisa que aconteceu foi arrebentar os grilhões, as cadeias, as portas. Ninguém vai fugir. Não, a presença de Deus aqui está muito boa. Nós vamos ficar aqui. E o carcereiro disse, meu Deus, todo mundo fugiu, eu vou me matar. E aí ele pegou a espada e ia tirar a própria vida. E Paulo falou, não mata, nós estamos todo mundo aqui. Ele falou, mas como? Ninguém fugiu. Não, Deus está aqui com a gente. Por mais que a gente esteja numa prisão, a presença de Deus nos dá liberdade. Nos dá paz, nos dá alegria, nos dá esperança. Falei, mas como é que eu faço para ser salvo por esse Deus? E aí Paulo disse para ele, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aí o carcereiro levou eles para a casa dele, limpou as feridas, tratou, aí ele batizou a família do carcereiro todo e todos eles foram salvos. Por causa do louvor. Quando nós louvamos, gente, coisas boas acontecem. Como é que você vai terminar o teu ano? Louvando e agradecendo a Deus. Amém? Hoje é dia 17. Então nós temos ainda 13 dias para Deus fazer muitas coisas na tua vida. Amém? A gente tem orado aqui para Deus nos dar o melhor final de ano da nossa vida. E Deus está dando, gente. Você crê? Crê ou não crê? E não é só na questão material, terreno, não, gente. Isso aí é muito mais do que isso. E por último, o louvor, como nós já acabamos de falar, traz a presença
de Deus. Se a murmuração traz o exterminador para arrebentar com a minha vida, o louvor e a gratidão vão trazer Deus para me abençoar. Uma pessoa que é grata, ela não vai estar cheia de cortisol. Ela está cheia de hormônio, o bom, de sensação de paz, de satisfação, de alegria, de ânimo. Experimenta isso. Amém? E não vai ser uma coisa aleatória, perdida, sem objetivo. Não, você sabe quem você está agradecendo. Salmo 22, versículo 3. Enquanto o seu Jonatas vem tocar sua harpa, o Davizinho de Jundiaí. É Jacareí? É um pouquinho. Frank é terrível, meu Deus do céu. Se já fosse melhorzinho, Frank. Contudo, tu és santo, entronizado, ou seja, no meio, centro, entre os louvores de Israel. Então, quanto mais eu dar a Deus louvor, mais Ele vai estar sendo centralizado, entronizado na minha vida. Eu me lembro uns aninhos atrás, lá era meados de 1992. Só a Andressa não era nascida ainda. Glória a Deus. Frank também não, né, Frank? Que ano tu nasceu? 96. Uma criança ainda. É um pai fresco da Annalise. E aquele ano foi o pior ano da minha vida. Eu estava com 16 anos. E por mais que eu tinha uma religião na tradição dos meus pais e avós, havia um vazio dentro de mim. Havia incertezas dentro de mim. E se não bastasse isso, eu estava com depressão. E se não bastasse a depressão, junto veio uma crise de ansiedade e pânico. De eu ter crise e dizer, meu Deus, agora eu vou morrer. E não morria. Aí a mão gelava e o coração disparava e faltava ar. E eu fui para cardiologista, fui para psicólogo, disse, não tem nada. E aí eu fui buscar em algumas religiões que também não me preencheram. E aí no dia 1º do ano de 1993, um surfista de Cristo que estava aqui na Praia da Armação falou de Jesus para mim. Mas no Natal de 92, junto com a minha família, que sempre tinha aquele momento de agradecer o ano, né? E fazer uma oração, aquela coisa toda. E eu falei, olha, esse foi o pior ano da minha vida, disparado. Mas eu quero agradecer a Deus. Mesmo não conhecendo Deus, mesmo estando distante de Deus. Eu agradeci a Ele. E esse meu posicionamento de, mesmo sem o conhecer, eu agradeci a Ele, eu fiz o quê? Eu entronizei Ele na minha vida. Eu aproximei Deus da minha vida. E aí Ele me curou, me salvou, me deu uma vida nova. Isso já fazem mais de 33 anos. E eu não me arrependo de nenhuma decisão que eu tomei por Jesus. Eu não mudei de religião, não traí a religião, porque eu aprendi que Jesus é muito mais do que religião. Jesus é o relacionamento saudável e verdadeiro que a gente tem que ter com Deus.
Por isso que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai se relacionar com Deus se não for por mim. Então, quando eu olho para a cruz, eu vejo ao mesmo tempo toda a ira e fúria de Deus, porque Ele castigou o próprio Filho dele no nosso lugar, e ao mesmo tempo que eu vejo a fúria e a ira de Deus sendo descarregada sobre Jesus, eu vejo a graça, o amor, a bondade e a misericórdia de Deus. Porque através do sacrifício do Filho dele naquela cruz, nos trouxe salvação. Nos trouxe o perdão pleno de todos os nossos pecados, nossos delitos, nossas iniquidades. O castigo que caiu sobre Cristo nos trouxe a sua paz. O muro da inimizade que nos separava de Deus foi derrubado. E Deus colocou uma mesa e nos convidou: senta, tem lugar para você. Mas eu sou todo errado, Jesus. É você mesmo, senta aqui. Tem lugar para você na mesa. Eu tenho paz, eu tenho alegria, eu tenho amor. Você não precisa mais viver uma vida de insatisfação. Porque se dinheiro trouxesse felicidade, não tinha gente se jogando dos prédios milionários de Balneário Camboriú, onde as pessoas não aguentam mais. Estão vazias, estão tirando a própria vida por causa da depressão, do medo, do pânico. E o Senhor não quer que a gente viva refém do medo e muito menos do pânico e da tristeza. Mas Ele quer liberar sobre nós o quê? Fé, esperança, amor e alegria. Por isso eu quero te convidar a fechar os teus olhos por um instante e que você possa fazer uma autoanálise, se examinar o seu coração, para que nessa noite você identificar algum sinal de reclamação, de insatisfação. É só uma crítica construtiva. Toma cuidado, não se torne uma pessoa crítica. Seja uma pessoa agradecida, seja uma pessoa contente, seja uma pessoa alegre, satisfeita, plena, cheia de Deus. E se você tinha o costume de reclamar, peça perdão para Deus. Fala: Senhor, me perdoa pelo coração ingrato. Me dá um coração novo nessa noite, um coração agradecido. Sua fé. Então vou levantar as minhas mãos em louvar tudo que tem. Oh, how he loves us so. He sent his son.